Boa noite, gente, para quem está chegando aí, seja muito bem-vindo. Boa tarde aqui no Brasil, né? Boa Ah, é, tarde né? pra Boa galera que tá tarde, acompanhando né? aí. E aí, tá muito frio aí? Cara, vou falar para você, tá um calor aqui. Ainda bem, né? Tá chegando o verão agora. E aí, em Ah, Goiás, como que tá? cara, aqui é quente, eu tô suando aqui, ó. Ai, mas não tá frio aí, não? Rapaz, é um frio que não é frio, sabe? Hoje eu acho que deu 38 graus aqui, um trem assim. 28. Nossa! É um Ai, frio que não é frio, sabe? era para chegar o frio aí, mas não existe inverno no Brasil, não, né? De vez em quando vem aquela frente fria assim que dura meia hora e passou, coisa rápida. É sobre isso. Mas vamos lá, Cleiton, vamos. Vamos, É, vamos lá, cara. Vamos lá, Eu nem me pessoal. apresentei, né, Cleiton? Eu nem me Pois é. apresentei. Gente Eu vou. empolgado aqui tentando É, resolver o trem da câmera e acabou que não deu certo. pois é. Mas vamos Ó, lá, fala um pouco, Edson. Quem é você? Fala aí pra galera te conhecer aí. para quem não me conhece, meu nome é Welson Santos. Eu sou ex-atleta profissional de handball, fui vice-campeão brasileiro, melhor jogador do Rio de Janeiro da minha posição. Sou formado em engenharia civil e atualmente eu vim para Portugal para jogar também. Sempre estive no meio da alta performance, né, do esporte de alto nível. E atualmente eu estou em Portugal. Hoje eu presto serviço é, para algumas empresas e também sou mentor de alta performance, né? Que esse é o meu foco. Hoje ajudo pessoas a realmente pararem de só pensar, porque a gente tem muito de pensar, eu tenho uma ideia, mas e se eu fizesse? E se eu emagrecesse 15 quilos? E se eu fosse uma pessoa melhor? Eu ajudo essas pessoas a realmente atingir o seu máximo, entenderem como elas funcionam e conseguirem atingir o máximo da sua mentalidade, da sua performance, para aí o empreendedor poder vender mais, poder gerir uma equipe da melhor forma possível, realmente ter o resultado que ele sempre quis e às vezes ele só fica deixando para amanhã e o amanhã nunca chega, né? Então, resumindo, esse é quem eu sou, tá bom? E para quem não te conhece, Cleiton, quem é você também hoje? Um grande Pois parceiro que eu tenho aí, podia falar um pouco mais do seu trabalho, do que você faz atualmente? Vamos lá, cara. Então, né, primeiro complementando aí, cara, esse trabalho, só tanto que ele é importante, né? Você vê assim, cara, hoje eu trabalho com marketing, eu vou me apresentar, mas a gente vê, eu no decorrer da minha caminhada, o quanto eu vi de pessoas que têm ideias extremamente impactantes, têm produtos, projetos muito bom mesmo, pode impactar o mundo, mas a falta de foco, a falta de persistir em algo, o quanto deixa as pessoas na metade do caminho, né? O seu trabalho é muito fera, muito importante aí, que você venha continuar dessa forma ajudando pessoas e crescer cada vez mais, e que muitas pessoas venham crescer através do seu trabalho, né? Mas vamos lá, galera, eu sou Cleito, eu trabalho com marketing, já tem 20 anos que eu estou aí na área da comunicação. Comecei como design, eu sou formado em design, sou formado em publicidade e propaganda, sou formado em marketing, tenho MBA em marketing, tenho 32 cursos na área da comunicação e sou fanático em aprender cada dia mais. Não me considero um cara extremamente sábio, quero aprender cada dia mais. Estudo bastante livro e é bem isso aí. Hoje eu tenho uma agência de marketing, atendo várias empresas. Hoje eu estou atendendo aqui do Brasil, mas a nossa empresa aqui, ela atende alguns países aí. São mais de 300 clientes já atendidos nesse decorrer. Mudei a história de muita empresa. Nessa caminhada aí, a gente tem construído aí bastante ajudando muitas empresas a crescer. Também sou cristão, sou pastor, sou motociclista, apaixonado pela estrada, pegar Ó. moto e viajar. Ai, Já fiz tudo um pouco nessa vida. Já fui skatista, pulei de paraquedas, toda aí caramba! um grande leque. É bem assim mesmo. Mas estamos aí. Nossa, muito bom, hein, Cleiton? Sério, ó, eu não sabia que você já foi skatista, já fez, nossa, muita coisa. É incrível, né? A gente convive todos os dias, conversa bastante, mas é numa conversa, numa live dessa que a gente começa a abrir, né?
de tudo que a gente fez na vida, e isso realmente é muito bom, né, Cleiton? E já agora eu fiquei curioso, tipo, você comentou sobre isso tudo, da sua trajetória, e como que foi esse início do marketing? Você já desde pequeno, você já via alguma coisa assim na área de vendas, na área da comunicação? Como que você entrou nessa área do empreendedorismo? O que te chamou a atenção ou foi realmente algo ao acaso e você só caiu na profissão e está há 20 anos já? Então, entra um outro ponto que eu não falei também. Eu já fui grafiteiro também, mexi com grafite. E aí, é assim, cara, eu sempre desenhei desde novinho. Desde pequeno não, porque eu sou pequeno até hoje, né, cara? 1,62 m, eu sou pequeno. E aí eu desenhava, sei, desde pequeno, aí com ali pros 14 anos eu comecei a mexer com grafite. Não bem específico grafite, mas a aerografia, que é um certo ramo do grafite. E aí um dia, cara, peguei uma revista de grafite e vi um cara que tinha feito um desenho muito massa, desenho muito diferente dos outros. E aí que eu fui pesquisar o cara era formado em design gráfico. Então eu peguei e falei, cara, eu preciso formar nessa área porque vão melhorar a qualidade dos meus desenhos. E comecei a tentar a faculdade, só que antes de entrar na faculdade, eu fui contratado por uma empresa. Um cara chegou em mim e falou, cara, eu sei que você tem vontade, eu sei que você desenha, vem trabalhar comigo que eu te ensino tudo que eu sei e ainda te pago por isso. Eu falei, vamos lá. E aí eu comecei, apaixonei na área, fiz a faculdade de design. Aí eu entrei dentro de uma empresa que eles tinham um certo ramo e estava querendo expandir para outro. E aí eu abracei o certo ramo, foi onde eu aprendi a fazer revista, livro, vídeo, toda essa questão. E aí foi no decorrer da história. Dessa empresa eu saí para uma agência de publicidade, trabalhei lá alguns anos e foi onde eu desenvolvi uma paixão pela publicidade também. E aí eu via sempre uma briga, cara, que atualmente tem pouco dela, mas tinha muito disso. Cara, o melhor é o design. Não, o melhor é o publicitário. Não, o melhor é o cara do marketing. Né? É uma briga, assim, que desnecessária. Eu pensei assim, cara, peraí. Em vez de me entrar nessa queda de braço, eu vou aprender os três, porque eu consigo ser mais completo. Então, aí na época eu já tinha uma faculdade de design, estava fazendo publicidade, foi lá que eu terminar a publicidade, eu entro na faculdade de marketing. E sempre nessa questão, sempre que eu entrava na faculdade, eu já estava trabalhando na área. E aí estamos aí já, agora já, beirando 20 anos já dessa caminhada aí. Nossa, cara, incrível, incrível. Realmente bom, né? Porque quanto mais a gente aprende, mais a gente se desenvolve, né? Porque querendo ou não, uma área conecta na outra, né? Tipo, não tem como você falar que você vai fazer só uma coisa. Querendo ou não, você se torna um profissional muito mais completo, né? Mas agora que eu sei que você é bom nas três, mas já que tá todo mundo nessa dúvida, já que você trabalha com as três, qual que você acredita assim, Wellington? Não, essa daqui hoje eu sei fazer tudo, mas eu acredito que essa área aqui, para uma pessoa que talvez está assistindo e está começando e gostaria de começar, por onde você poderia dizer assim, tipo, seria mais interessante o início para um profissional hoje? Cara, o que que acontece? Das três, eu falo assim, dedica naquilo que a pessoa quer, que ela goste. Porque no decorrer da minha caminhada, eu via muitas pessoas chegando em mim assim, Cleiton, eu tô vendo que você tá ganhando muito dinheiro, cara. Quero fazer faculdade de design. Passei para publicidade, Cleiton, eu tô vendo que você tá ganhando dinheiro, eu quero fazer publicidade também, você me indica? E eu falava pra galera da seguinte forma, cara, dedica naquilo que você é bom, para você ficar melhor. Porque não é uma matéria, não é como é que eu falo assim, cara, não é um segmento específico que vai te dar dinheiro. Você vai ganhar dinheiro a partir do momento que você for muito bom naquilo que você faz. Eu conheci um rapaz uma vez que eu tenho isso por inspiração até hoje. Cara, ele saía de casa em casa vendendo junta de encanação, cara. Trenzinho de 25 centavos. Só que era um cara que era muito bom com vendas, então ele saía de casa em casa. O dia que eu fui, eu conheci ele através de um serviço que eu fui fazer na casa dele, de pintar a casa dele. Cara, ele morava no sobrado, tinha 2 carros na garagem, a família não trabalhava, era só ele. Ou seja, quando você é muito bom naquilo que você faz, cara, você vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro mesmo. Você pode plantar bananeira que o dinheiro vai vir. Isso aí é fato. Então, Não, essa a gente, galera quer a entrar gente numa área, fica bom nessa área.
Não, é realmente, Felipe, isso que você disse tem muito. Isso faz muito sentido, tipo, porque realmente a gente acha. Eu já vi muitos. Cara, muita gente que. Ah, vou fazer engenharia porque vai dar dinheiro. E aí o cara, eu conheço um amigo meu que foi fazer, fez educação física. E aí todo mundo, não, não faz educação física, não. Isso daí não dá dinheiro, você não vai ter futuro. Cara, hoje é um dos melhores. Eu posso dizer um melhor profissional que eu já conheci na área até hoje. Cara, tá tendo ter uma vida de sucesso completa, tá no Instagram, divulgando conteúdo para tudo quanto é lado. Então, realmente é sobre isso, né? É sobre você ser bom no que você faz. E hoje, eu acredito que para você ser bom, para você fazer algo acima da média, não tá muito difícil, né? Porque hoje É, você faz com essa era da internet onde só a gente não vê verdade, qualquer pessoa que entrega a verdade, que entrega propósito, que é isso que você disse, que você tem um segmento, você tem uma crença, você acredita em algo maior, eu acredito que isso é muito importante também. Mais para frente a gente pode até falar sobre isso, que foi uma coisa que esse ano eu transformei na minha vida e sempre vou ser grato. E acredito que isso transforma caráter. E igual você falou, que cara, não adianta, no que você colocar a mão vai funcionar, porque você vai fazer com dedicação e com esforço, né? Então não é a área. Eu digo isso até eu mesmo. Eu sou formado em engenharia civil e eu entrei. Agora, vou falar a verdade. Cara, eu entrei, eu era, imagina, eu fui atleta a minha vida toda, joguei, e aí eu fui escolher a faculdade, eu tinha ou educação física ou engenharia civil. Eu era bom, tipo, gostava de matemática, mas gostava também de educação física. E aí, adivinha qual foi o meu impasse? Não, eu vou para engenharia que eu vou ganhar mais dinheiro. Só que daí entra isso, cara, de verdade, eu acredito que se eu fizesse educação física, hoje eu estaria muito, mas muito melhor do que eu estou hoje. Porque eu escolhi a engenharia, não foi porque eu gostava de construir casa, não foi porque eu era apaixonado por construção. E pode ter alguém aqui nessa live que talvez fez uma faculdade por conta de uma matéria da escola, por conta de uma influência dos pais, sendo que você tem que ver se você realmente gosta de fazer. Não é sobre o resultado final, né? É sobre o processo. E as pessoas tendem a se perder no processo, porque não é o dinheiro no final do mês, é o dia a dia, né? É o que a gente faz no dia a dia. bem isso, cara, a Então, galera é muito imediatista, né? Então, é tipo assim, cara, eu vou plantar hoje, se eu não colher amanhã, eu mudo de profissão, eu mudo de rumo. Só que não, cara, a gente tem que plantar, tem que semear. Eu falo muito isso nos treinamentos que eu dou da seguinte forma: eu vejo muitas pessoas se espelhar nesses grandes players de hoje, que tem milhões de seguidores, que fatura milhões de reais e tal, todas essas coisas. Só que eu falo para a galera assim, cara, essa galera, esses grandes players hoje que fazem toda essa movimentação no mundo digital, os caras não começou ontem, não. Tem muito cara aí que começou há 10, 20 anos atrás, que até 4, 5 anos atrás não era ninguém. Era pessoa que não era nem conhecida, estourou da agora para frente. Mas os caras acreditou, plantou e persistiu. Então tem que esperar a colher, dedicar, ver, porque todo ramo tem os momentos difíceis, todo ramo tem os momentos de escassez, tem os momentos de problema, e aí se não entender, não der conta de resolver o problema, fica no caminho, né? E não vai crescer dessa forma, né? realmente é sobre o momento difícil, é o que separa, né? É o que vai dividindo e é onde começa a separar, né, as pessoas. Eu vou dizer, Cleiton, eu tive um grande problema por conta disso. Isso eu posso aqui falar, tipo, que eu acredito que se eu tivesse continuado, e talvez você está passando por um momento desse, alguém tá aqui está passando por um momento desse, onde está muito difícil. Só que é logo depois dessa curva que vem realmente a transformação, vem o resultado. E cara, é natural. É só a gente olhar para a natureza, né? Tipo, não tem como você colher se você não plantou. É fato. Não tem como tá aí. Tipo, é só olhar. Então, a gente tem que olhar porque a gente planta todos os dias. E dentro disso, do movimento que eu faço, do que a gente fala com muitos empreendedores, a gente está nesse meio, né, convivendo com muita gente, e o que está faltando é realmente essa consistência. Hoje falta muito a consistência, você fazer a mesma coisa todos os dias.
E aí entra um pouco da dopamina, né? Que hoje as pessoas estão muito estimuladas por conta da rede social, por conta da Netflix, por conta de comidas tipo fast food, pizza. Cleiton, se eu te perguntar, entre trabalhar, ficar trabalhando e assistir uma Netflix, o que você vai escolher? Entre ir para academia e assistir um filme em casa, o que você vai escolher? Entre ficar no Instagram vendo Reels ou ligar para aquele cliente que está enchendo o seu saco, o que você vai escolher? Então, às vezes, o profissional ele fica até pensando assim, cara, eu não estou tendo resultado, eu não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo colocar minha empresa para subir. Só que, tipo, comece a olhar para a sua vida, para os estímulos que você tem. Tipo, você não está sendo muito super estimulado, e aí todo o resto começa a ficar chato. Porque se você não começar a tirar essa dopamina barata, essa coisa que não te traz retorno nenhum, se você não tirar, você não vai querer fazer a parte chata, preencher uma planilha, resolver aquele problema. Não tem como. Qual é o seu pensamento em relação a isso? Da dificuldade hoje das pessoas manterem a consistência e o compromisso com o trabalho em fato, com aquela parte chata do serviço que todo mundo tem que fazer, né? Ou você, cara, ou você ama todas as partes do seu serviço. Cara, não, tem, os processos são bem complicados. Mas é bem isso aí, cara. Eu vejo muitas pessoas da seguinte forma também, cara. Que é o que é mais fácil. Uma vez eu encontrei com um cara que era um mentor, dava treinamento de vendas, e eu peguei e mencionei para ele com um livro. Aí, às vezes a galera aí que está assistindo quer ler esse livro, que tem um foco voltado para vendas, chama As Armas da Persuasão. Cara, que livro sensacional. Para quem quer mexer com venda, é um livro top, top, top. Ó, já fica a dica, tá vendo? Já é cultura já a nossa live. E aí eu falei para ele, falei, cara, eu já li um livro de vendas sobre as armas da persuasão, você já leu também? O cara virou para mim e falou assim, vou te contar um segredo. Olha a ideia do cara. O que o livro ele é bem grosso, né? Eu não sei se você já viu ele. Ele, Eu já cara, li, eu não já lê o li. livro. Vai lá no chat GPT e pede ele para dar o resumo do livro para você, e você vai entender completamente. Aí eu olhei assim pro cara e falei, cara, o cara dá um curso de venda, o cara dá um treinamento e o cara não lê um livro. Então, assim, isso é um resumo, cara, de muitas vezes do comportamento das pessoas. Então, assim, elas querem aquilo que é rápido, elas querem aquilo que é prático. Elas não querem, no ponto de vista delas, perder tempo com algo maior. Só que, na realidade, não é o perder tempo, você está investindo tempo em si mesmo, no seu conhecimento, né? E esse tempo investido, ele gera retorno. Eu lembro na época que eu estava começando a mexer com design, e as pessoas falavam, procura um tutorial na internet. Eu falei, cara, não procuro tutorial na internet. Porque o tutorial ele é programado para não dar errado. Então você vai seguir um caminho que não dá errado. E somente quando você faz algo que dá errado, que você bate a cabeça, aí você aprende o jeito certo. Então, assim, não estou aconselhando ninguém a pegar o caminho errado, não. Tente, arrisque, aceite o processo passo a passo, que isso vai te trazer um crescimento muito maior mesmo. Eu, com certeza, eu comecei ali, um rapaz muito tímido, muito medo de conversar, entrando para dentro da área da comunicação, como que isso seria possível? Não tinha nem lógica, um cara que mal conversava, entrar dentro da área da comunicação, e aí de cara, meu patrão na época era um cara muito tímido, ele era só aquele cara que deu certo estar na liderança de uma empresa, mas era um cara muito tímido. Então ele chegava assim com os BO, Cleiton, deu um problema aqui, ó, o cliente está aqui, conversa com ele aqui, explica para ele. Então, cara, responder, bater cabeça ali e na bucha resolver as coisas. Então aquilo ali, ruim demais da conta. Já saía às vezes tremendo de raiva, triste demais por causa das más respostas que levava, mas aquilo foi formando, foi amadurecendo, foi dando experiência. E cada fase que eu vivi, que eu passava para a próxima, eu falava, cara, se eu não tivesse vivido aquela anterior, eu não tinha experiência para resolver isso agora. E isso eu Nossa, não falo realmente. só de vida, mas dentro do profissional mesmo. Uma coisa que eu aprendi nesse ano é que, tipo, realmente é sobre isso, tipo, errar é aprender.
Tipo, cada vez que você erra, você aprendeu. Tipo, depois que você muda essa chavinha, porque tudo tem a ver com o significado que a gente dá. Tipo, se eu falar hoje bola, você vai pensar numa coisa, a Amanda vai pensar em outra coisa, o Joãozinho vai pensar numa coisa. Tudo tem a ver com o significado de acordo com as experiências que você viveu. Então, se a pessoa tem medo de errar, se a pessoa tem medo de tentar, já busca o atalho mais fácil, ela não vai aprender. Porque quanto mais você erra, mais você aprende. E é aquilo porque gera um impacto emocional, e é esse impacto emocional que vai fazer com que você não repita aquele erro. Então, da próxima, você vai. Então, se errar é aprender, a pessoa que está errando mais é a que mais aprende. Tem até aquela história do Michael Jordan, né? Que ele falou assim: hoje eu sou o melhor do mundo, só que eu também fui o que mais errei até hoje. Tipo, eu sou o melhor, mas eu fui o que mais errei também. Então é sobre isso. E sobre aquela questão que você comentou sobre o tempo, existe uma coisa, a diferença entre custo e despesa, né? Tipo, a despesa é aquilo que a gente investe e não tem retorno. Isso pode ser num curso, pode ser numa mentoria, pode ser num treinamento, numa faculdade. Se você investe e você não tem retorno nenhum, igual hoje na Netflix, qual retorno a gente tem? Se a gente está vendo só um filme de entretenimento, não tem retorno nenhum. O Reels, qual retorno? Se alguém está aqui, eu pergunto para você, se a pessoa lembra os últimos 3 Reels que ela viu no Instagram. Tem, Lembra cara, não, muito. Não lembro. E aí não. isso é despesa. Você está investindo. Se a gente tem hoje 24 horas e você investe só na despesa, você vai jogar todo o seu tempo fora. Você não tem retorno nenhum. Só que agora você investe em custo, que é o que você disse. Um livro é custo. Um treinamento é custo. Essa live aqui é um custo. Tipo, você ir num ambiente novo é um custo, você investir na mentoria é um custo, ou seja, isso vai te trazer retorno. Então, quanto mais você investe, mais retorno você tem. Só que a diferença é que hoje a maioria quer investir só em despesa e quer ter o retorno. E aí não faz sentido nenhum, né, Cleiton? E aí você pega a galera muitas vezes fala assim, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, tá muito corrido para mim, não tem tempo. Só que se essa mesma pessoa pegar e instalar aqueles aplicativos de ver quanto tempo você passa em rede social, já viu aqueles trenzinho, né? Cara, no final é muita coisa assim, jogada fora, vamos falar assim, né? E era um tempo que dava para investir em si mesmo, né? Não, e o pior é isso, que tipo, hoje o celular, ele, não sei se você já chegou a ver o dilema das redes ou não? Sim, já. Pois é. Hoje é tudo programado para a gente ficar mais tempo dentro da rede social. E é aquilo, ou você está produzindo, ou você é o produto. E aí entra. Hoje a gente está conversando com a maioria que são empreendedores, né? E aí é a questão. Hoje, se você tem uma empresa e ela está fora do digital, a empresa já não existe mais. Eu costumo dizer, Cleiton, que o mundo digital hoje a gente precisa estar produzindo conteúdo, a gente precisa estar aparecendo. Se o empresário, hoje, se alguém me fala, olha, eu conheci uma pessoa lá em Goiânia, um empresário super bem sucedido, que já trabalha com marketing há 20 anos, cara, tem muito conhecimento, trabalha com designer, trabalha como social media, tráfego pago, sabe criar site, sabe criar revista. Aí eu penso, nossa, cara, eu tenho que conhecer essa pessoa. Eu tenho que conhecer essa pessoa. Me passa o Instagram dela. Me passa o Instagram dele. Me passa o Instagram do Cleiton. E aí eu entro no seu Instagram e você não transmite aquilo que você prega, que você não está posicionado. Cara, qual a credibilidade você tem? Por isso que é tão importante o trabalho que você faz hoje, Cleiton. Porque realmente hoje os empresários, e também tem a questão do tempo, né? Que daí a gente pode pensar assim, não, mas Wellington, eu não tenho tempo, eu estou cuidando da empresa, eu tenho 50 funcionários, eu tenho muita gente para cuidar, tenho família, tenho filho, como que eu vou cuidar de rede social? E é por isso que entra o seu trabalho, né? Qual a importância que você acredita que tem hoje no trabalho que você faz, Cleiton, em relação ao digital? Cara, eu vou até citar um exemplo do impacto que isso traz para as empresas. Uma vez eu trabalhei, prestei serviço para uma empresa e essa empresa um dia acabou a energia da empresa em si, não foi da região, foi da empresa. Deu um problema na fiação e acabou a energia, a empresa ficou um dia sem internet.
A empresa ela tinha uma média de faturamento de 200 a 300 mil por dia. Cara, com a queda da internet lá, que eles ficaram um dia sem se movimentar na internet, nesse dia eles venderam 70 mil. Nossa. 300 mil caiu para 70. Ou seja, hoje as empresas elas têm essa necessidade de estar no digital. Não que ela tenha a obrigação de, eu só vou vender produto digital, não. Ela tem que ter o posicionamento. É como se a empresa física ela tem que ter a empresa dela online também, o endereço dela online. Então, ela precisa dessa posição. E nessa posição, e é onde que eu vejo o erro de muitos empresários da seguinte forma: é, cara, eu sei postar numa rede social, eu vou tirar uma foto e vou lá e vou postar. Ou pior, que é o que muitos empresários fazem. Cara, meu concorrente, ele está fazendo isso, isso e isso, eu vou fazer igual porque ele está fazendo. Eu falo muito para os empresários assim, cara, você não vende para o seu concorrente, você vende para o seu cliente. E seu cliente não é seu concorrente. Aí tem o Jeff Bezos que fala, se você copia as ações do seu concorrente, o máximo que você vai conseguir ser é invisível. Então, pensa uma Nossa. empresa se tornar invisível no mercado que existe milhões de pessoas conectadas o tempo todo. É muito complicado. E por mais que a gente fale isso, que todo mundo quer vender, todo mundo quer crescer no digital, não, nem poucas pessoas, poucos empresários têm essa noção da importância disso que você falou. Então, um exemplo, recentemente estava dando um treinamento interno para um empresário e eu falei para ele assim, falei, olha, seu produto é um produto de alto nível. Quem compra seu produto é um público AA, um público alto, um público de alto padrão aquisitivo. Então, o seu público, primeiramente, ele não tem um comportamento de ser uma pessoa muito paciente com coisas sem qualidade. Então, se ele vê o seu produto, que o seu produto não tem qualidade, ele não vai pensar duas vezes em comprar do seu concorrente, porque o seu concorrente tem qualidade. Aí ele, mas o outro está fazendo isso, isso e isso. Eu falei, olha, o seu público, ele não vai procurar com preço, o seu público não é aquele tipo de pessoa que acha isso caro ou barato, que vai te pedir desconto. O seu público, ele quer um produto de alta qualidade, ele vai pagar por isso, a partir do momento que ele vê que a empresa tem isso. E como que isso é transmitido dentro do digital? Através das redes sociais. Então, hoje o consumidor ele vai fazer uma rota. Ele vai descobrir uma empresa, ele viu ali no Instagram, seja qual for a empresa, dependendo do produto, ele vai no Instagram, vai visualizar todo ali o Instagram, ver como que é a reação, como que está o perfil ali, se é algo elegante, se é algo organizado, se é algo bagunçado, se é algo que não faz sentido. Dependendo do nicho do produto, depois de olhar no Instagram, ele vai procurar um site para ver se a empresa é real ou não. Lá no site, ele vai analisar alguns pontos, como se o site é um site bonito ou um site feio, se é um site que demora para carregar ou não. Desse site, ele vai procurar, dependendo do segmento, vai procurar um LinkedIn, vai procurar o que as pessoas estão falando lá no Google. Então, tem uma série, tem uma rota que um consumidor ele faz antes de fechar o produto, fechar uma venda, dependendo do nicho da pessoa. E aí, nessa rota, nesse percurso que o consumidor faz, se ele não encontra nada de relevante, se ele não vê algo bacana ali no digital, muitas vezes do nada, ele vai interessar pelo seu produto, ele vai interessar pelo que você está vendendo, mas ele vai comprar do seu concorrente, porque o seu concorrente está melhor posicionado. Então, muitas vezes, até um outro detalhe, as pessoas muitas vezes chegam em mim, né, com aquela ideia dos gurus da internet, faça tráfego pago e você vai vender muito. E o tráfego pago não faz milagre, cara. Não existe isso. O tráfego pago ele vai trazer muitas pessoas para dentro do seu perfil, tá? Ou da sua página, qual seja o objetivo ali. Mas se não tiver nada para oferecer, você vai estar oferecendo nada. E muitas vezes você está fazendo simplesmente a campanha para o seu concorrente, porque ele vai ver o seu produto, vai entender a necessidade e vai fechar com um concorrente que está melhor posicionado, né? É bem isso aí. Realmente.
É uma vitrine, né, Cleiton? Ele entra E, ali, vai ver tudo, vai preparar e vai comprar com a pessoa que ele confia, porque ele não está vendo um site. A gente já conversou muito sobre isso. Quantas doutoras, quantos empresários que vendem um ticket altíssimo e não tem um site? Não tem que credibilidade que traz. Então, realmente, a pessoa pode até gostar de você, mas ele não sabe se é um fake. Hoje, com tantas páginas aí, não sabe se é uma pessoa aleatória, não tem confiança. Então, se você não demonstra, tem pessoas que sabem menos, tão, tipo, não tem conhecimento, entregam um produto muito pior, ganhando muito mais dinheiro, atingindo muito mais pessoas, impactando muito mais pessoas, e um empresário, às vezes, que tem um produto excelente, só que ele está tão focado no produto, na empresa física, no offline, que ele não olha para o digital. E hoje não existe offline e online. É tudo conectado, né? E junto tudo. com isso, tem todo esse contexto. E aí a pessoa pergunta assim, Wellington, mas eu quero crescer, eu quero vender mais, eu realmente quero atingir outro nível na minha empresa, eu quero ser um bom líder. Só que para você ter uma empresa boa, uma empresa que realmente vai ir para outro nível, você precisa ser uma pessoa de outro nível. Não adianta você, porque é aquilo que o pessoal fala, né? Atrás de um CNPJ forte existe um CPF forte. E é disso que eu falo, que tipo, a alta performance hoje no mundo do empreendedorismo, ela é importante por conta de um funcionário. Às vezes você não está entendendo o porquê que o seu funcionário está te deixando, por que o funcionário está deixando você para ir para outra empresa. E às vezes é porque ele perdeu a admiração que ele tinha em você, porque você falou uma coisa e não cumpriu, porque ele olha para a sua vida e ele não tem admiração, ele não quer ser você, ele não se inspira em você, ele não quer estar do seu lado. Então, se você há um ano está dizendo que vai fazer uma coisa e você não cumpre, se você há um mês está dizendo que vai mudar a sua vida, cara, hoje em dia tudo comunica, tudo comunica. Hoje a roupa que a gente veste comunica, a rede social comunica. Se você procrastina aquele projeto, comunica. Se você chega hoje, coisas simples, se você chega atrasado no seu trabalho, isso comunica. Se você marca uma reunião para as 8 e chega às 8h10, como que você vai querer a credibilidade do seu cliente e do seu funcionário? E aí a gente não entende por que a empresa não cresce, por que as pessoas não conectam. Eu tô aqui contigo hoje, a gente se conectou por conta da entrega que a gente está fazendo. Porque a gente E vê que tem comprometimento, que tem valor por trás, né? Então não é só a empresa. Às vezes a gente está tão focado na empresa, só que se você melhorar outras áreas da sua vida, melhorar o relacionamento, melhorar a sua espiritualidade, melhorar a sua alimentação, melhorar o seu corpo, as empresas vão comprar porque você é uma pessoa incrível. Não é e porque a sua empresa é boa. Hoje tem tantos players no mercado, tantas pessoas incríveis que as pessoas compram, não é porque a empresa é legal. Eles compram porque eles admiram o dono daquela empresa. E aí eu te pergunto, você hoje, olhando para a sua vida, talvez a sua empresa está boa, mas a sua vida, você se considera uma pessoa realmente de impacto? Uma pessoa que vai sentar numa mesa e as pessoas ao redor, igual você falou, às vezes o cara é um empresário que vende mentoria, dá treinamento de vendas e não tem coragem de ler um livro por completo, quer pegar o resumo e a pessoa ainda quer atingir o próximo nível, quer atingir outra fase. Não faz sentido, né, Cleiton? Então, é tudo conectado. não tem como pegar atalhos, né, cara? A gente tem que dedicar mesmo, cara. Tem que dedicar. E é até interessante, dentro desse contexto que você está falando aí, cara, o marketing pessoal. Por mais que eu trabalhe nessa área, eu fui um cara que, cara, demorei muito a entender esse negócio. Só pra você ter uma noção, cara. Eu era um cara que eu chegava no serviço de bermuda, eu só não ia de chinela porque eu ia de moto. Então eu chegava bermuda, tênis, boné e camisa, cara, saca? E, assim, meu patrão ficava rindo, falava, o Cleitinho é muito doido, tá no design, por causa daquele negócio. E aí, quando eu casei, cara, aí minha esposa ficava, falava, Cleiton, você precisa se posicionar, você precisa ter um padrão. Eu sei que você não gosta de um determinado estilo de vestimenta, mas você precisa se vender. E uma vez eu vi uma frase que sim, realmente, tem muita gente que não concorda, mas é real. Tudo é venda. Você precisa o tempo todo estar vendendo, ou você mesmo, ou um produto, tudo é venda. E o marketing é isso também, cara, tudo é venda, é um marketing pessoal.
E aí eu comecei, cara, eu comecei a me posicionar diferente, comecei a vestir diferente, comecei a falar diferente, porque como eu vinha ali do mundo do skate, do grafite, então eu tinha muita gíria, eu falava muita gíria, não que gíria seja errado, mas você tem que saber com quem que você está falando, porque tudo isso conta na hora de um fechar. Então eu comecei a me posicionar de forma melhor. Eu vi de forma prática algumas coisas acontecer, tipo, principalmente o que muita gente quer. Pessoas querem vender produtos, querem vender por preço alto, quer ganhar mais dinheiro. As pessoas só investem em quem elas confiam. E aí, se uma pessoa, o marketing pessoal dela, ali, a rede social dela, a aparência dela, não a aparência ser um bom profissional, como que vai ganhar dinheiro, como que vai crescer? Então, assim, às vezes uma pessoa chega lá, sabe se vender, sabe comunicar, sabe se apresentar, isso fala das duas formas, tanto no físico como no digital. Cara, com certeza vai fechar muito negócio, com certeza vai fechar bastante coisa, né? Porque às vezes a pessoa vem porque é aquilo, tudo é venda. Então, se tudo é venda, você pode ter um produto bom e a pessoa vai vir interessada pelo seu produto e só por isso você tem uma fonte de venda. Agora você pode ter aquilo que a gente comenta sobre o brand, né, sobre a marca pessoal, sobre o que a pessoa pensa quando fala no Clayton, o que a pessoa pensa quando fala no Papo de Mestre, o que a pessoa pensa quando a Ana, tipo, Ana, o que lembra? Tipo, a gente pode dizer aqui nome de player, J, alta performance. Você logo conecta. Tipo, e é esse movimento que a gente tem que começar a fazer. Porque aí você não vai, a pessoa não vai se atrair por você só pelo seu produto. Às vezes a pessoa vem porque você tem um estilo de vida, você tem uma família, você trata bem a sua esposa, você trata bem os seus amigos, você se posiciona, você não fala gírias, você tem uma vestimenta legal, você lê um livro, você tem conhecimento, você investe em você. Então aí a pessoa vem por um motivo e às vezes você vai vender o seu produto só porque a pessoa veio para te perguntar como que você consegue ser tão disciplinado, como que você consegue ter esse corpo legal, como que você consegue ter esse estilo de vida. E no marketing tem muito isso, né? Tipo, porque as pessoas querem se conectar com você. E às vezes você está tão focado somente em vender, 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 que a única coisa que você não faz é vender. Você tem Porque uma dica aí para a galera que mexe com venda. Nós tínhamos antigamente, uns anos atrás, um padrão de comunicação, onde as grandes empresas se comunicavam com a grande massa. E essa comunicação ela mudou. As grandes massas não querem comunicação em massa, elas querem algo pessoal. Então, hoje, as grandes empresas dedicam muito dinheiro e investimento para entender o comportamento do público-alvo. Por quê? Porque elas querem se conectar com eles. Não existe mais aquela situação. Antigamente, você via uma propaganda pela rede da televisão, pelo um canal de uma emissora, e aquilo ali era o que definia o que seria vendido. Hoje não, hoje as pessoas procuram marcas que se conectam com elas, marcas que têm mais próximos dela, não a comunicação em massa. Então, para quem vende online, gosta de gravar os videozinhos de vendendo online, eu falo muito pro pessoal da seguinte forma: você vai vender um produto, não use palavras tipo a nossa empresa, nós somos, estou oferecendo a vocês, vocês são assim. Fala mais pessoal, fala eu estou vendendo para você, eu vou resolver o seu problema. Então você traz a conversa para mais próximo, mais uma comunicação mais pessoal. As pessoas estão procurando isso, né? E isso vai com certeza agilizar a questão de muita situação nas vendas, né? realmente essa é a conexão, né? Você tá falando no olho da pessoa, eu tô falando com você já chama a atenção da pessoa, né? Porque quando você fala na massa, só mais um. E uma técnica que eu aprendi foi tipo, às vezes você até na hora de gravar um vídeo, você pensa na pessoa que você quer falar, às vezes uma pessoa que você conhece, ou você inventa alguém e fala diretamente para essa pessoa, porque até a energia muda, até a sua forma, tipo, eu vou falar para você que está aí segurando essa live, esse celular agora, assistindo essa live, você que quer vender mais, você que quer atingir a sua máxima performance, você quer ser uma pessoa que realmente acredita no seu produto, eu estou falando com você, tudo muda. Tudo muda quando você fala diretamente com a pessoa, né, Cleiton? Isso realmente hoje no marketing e no digital, ele é muito interessante. E hoje, para uma pessoa que não está conseguindo
tipo, que ela até tá se esforçando, Cleiton, no digital, tipo, mas ela não consegue ter conexão, ela não entende muito bem o posicionamento, ela não sabe para onde ir, tá totalmente perdida. O que que você tem a dizer para uma pessoa dessa? Cara, o básico é entenda seu produto, conheça muito bem do seu produto e conheça seu público-alvo. Entendendo esses dois princípios, é, já resolveu 90% da situação. Porque hoje veja assim, as pessoas elas estão preocupadas quando ela fala assim do digital. Eu vou falar, não entenda que eu sou anti-programas, não, de forma nenhuma. Mas quando a pessoa fala no digital, ela quer procurar uma inteligência artificial que vai resolver o problema dela. Só que o problema dela é falta de venda para o público-alvo dela. E essa inteligência artificial não vai resolver isso. Então, o que acontece? As pessoas procuram uma inteligência artificial para resolver um problema, um programa para agilizar um problema, um processo, e lá no final eles esperam o resultado. Então, para quem está começando, e são todas ferramentas válidas, são todas ferramentas válidas, sim. Só que as pessoas elas estão deixando de pensar e deixando as ferramentas pensar por ela. Então, a pessoa está começando, a realidade é a pessoa que está começando, ela não tem dinheiro para investir. Ela não tem dinheiro para investir num profissional de marketing que vai dar resultado. Ela não tem dinheiro para investir nas ferramentas que trazem resultados reais. Então, o que ela faz? Conheça bastante do produto dela. Porque se a pessoa conhece bastante do produto que ela está oferecendo, ela sabe qual a dor que o produto pode resolver. Dentro desse segmento, ela vai procurar conhecer o público-alvo dela. Quem que é o público-alvo dela? O que aquele público está pensando a respeito do produto dela? Qual que é a dor que aquelas pessoas estão passando? Qual que é a dificuldade que pessoas estão passando? Se a pessoa, o empresário está começando agora, conhece bastante do seu produto, ele vai saber qual a dor que o seu público está passando que o produto dele resolve. Então, e nesse aí, a comunicação ela já está reta, ela já está estreita. Então, passa a ser muito mais fácil, passa a ser muito mais assertivo. Então, quem está Até para começando você. agora, que não tem o dinheiro para investir, estude bastante seu produto, estude bastante seu público, sucesso nas vendas, isso é fato. E realmente, porque tudo transforma, né? Tipo, se você vende para um público, igual você estava comentando, que é aquele empresário que vende para o público AA, tem coisas que ele não vai. A vestimenta muda, o que a roupa que a pessoa usa tem que mudar, a linguagem tem que mudar. Se você quer vender para esse público, as pessoas que você comunica, as pessoas que você anda, tem que mudar. Tipo, não tem que mudar, não, né? Tem que ser o estilo apropriado. E aí, eu costumo dizer também que você tem que estar onde o seu cliente está. Se você quer aumentar suas vendas e você vende para empresário, você tem que estar em evento, tem que estar sei lá, uma feira de carros luxuosos. Se você vai estar naquela palestra, vai onde o seu cliente está. Porque às vezes a pessoa está tão preocupada em venda, mas não está sabendo onde o público dela está. Se eu vendo roupas fitness, eu vou onde tem atletas, eu vou na academia, eu vou conectar com essas pessoas, fazer network, né? Hoje ficou clichê, mas essa realmente transforma vidas, o network, o acesso às pessoas que você se conecta, porque você nunca sabe alguém que vai te indicar alguém muito grande. Eu só tô aqui com o Cleiton hoje por conta do meu network. A gente se conheceu através de uma pessoa. Então, é sobre isso, sobre as conexões que elevam você para o próximo nível. E o mais importante não é pensar que você não está vendendo um produto em si. Tipo, qual a transformação que você gera? Porque, tipo, igual a academia, um exemplo. Se eu sou um dono de academia, eu não vou falar para a pessoa, olha, vem para minha academia, porque aqui você vai treinar durante 1 hora e aqui você vai se esforçar muito. Cara, você vai sair daqui cansado, porque aqui realmente a gente treina. Não faz sentido. Quem que quer ir para academia, ficar correndo 1 hora, treinar, ficar com dor? Ninguém quer isso. O que você vai vender é transformação. Venha para minha academia, que aqui você vai sair com um corpo muito melhor, você vai se sentir saudável, a sua mulher vai olhar para você
de uma maneira diferente. A sua filha vai olhar para você com orgulho, porque você está cuidando da sua saúde, você está cuidando do seu bem-estar, você vai se sentir mais confiante, você vai se sentir mais presente, você vai ter mais disposição, você vai conseguir acordar mais cedo, vai conseguir produzir mais, vai ter mais foco. É isso que o cliente quer. Então, às vezes, a gente foca muito ali no produto ou no serviço. Só que o que a gente vende realmente é a transformação, e até mesmo marketing. Tipo, a gente não está querendo, tipo, o Cleiton, igual o Cleiton, a gente trabalha com isso. O digital não é sobre vender um produto, é sobre te ajudar. É sobre, cara, porque o empresário não tem tempo e não faz nem sentido um empresário hoje está faturando R$ 10.000 por mês, perder 2 horas, 3 horas, 4 horas do dia dele estudando um curso de marketing. Ele vai perder tempo com a família dele, com os amigos dele, para poder fazer um post no Instagram que não vai sair bom, porque a diferença de uma pessoa que tem 20 anos para uma pessoa que está estudando agora não faz nem sentido. Então é muito melhor você investir. É troca de energia, não é dinheiro, é energia. Você investiu aqui, você vai trocar com o Cleiton. Olha, eu vou te investir parte do meu tempo que eu investi na minha empresa, a gente troca, você faz o serviço para mim. Então a gente não vende marketing. A gente vende realmente a transformação, é o tempo com a família, é o tempo que o empresário vai ter, é o tempo que ele vai ter a mais de tranquilidade, de descanso. Então, às vezes, o empresário está ali cheio de coisa para fazer, cuidando de funcionário, tendo que resolver problema de imposto, problema de empresa, e ainda não quer fazer isso. Cara, é isso que a gente ajuda, não é só o digital. É sobre ter mais uma pessoa te ajudando no seu processo. Então, a venda ela não é um produto, ela é uma transformação, né? E é isso que a gente tem que ter sempre em mente. O que você Isso, acha disso? não, topíssimo. E é bem isso aí mesmo, cara, é entender. É entender. Eu tenho aquela ideia que o pessoal fala: ninguém quer comprar nada, mas todo mundo compra o tempo todo. Por quê? Porque ninguém quer um produto, ele quer alguém que resolva o problema dele. Então, se você entende seu cliente, se você entende o seu público, não se trata do produto que você está vendendo, trata de resolver o problema dele. Então, cara, a venda é certa. Isso aí Cara. É isso, tipo, e às vezes outra coisa também é sobre você entender realmente o seu cliente. Para quem que está aqui, uma dica de vendas também aí, algumas pessoas já podem conhecer, mas realmente entender o público qual é o público que você está conversando. Tipo, qual o perfil? Porque hoje tem os 4 perfis comportamentais, né? Vou dar um resumo aqui para quem está nessa live. Existe o DISC, né? Como que é? O dominante, influente, conforme e estabilidade. Às vezes você está conversando com empresários, vamos supor, Cleiton, um exemplo, você está conversando com um empresário. Normalmente o empresário ele tende a ser dominante, que é aquela pessoa que está focada no resultado. Eu quero resultado. Eu não quero saber de nada, eu só quero resultado. E aí tem a pessoa que é estabilidade, que é a pessoa que quer conversar, que quer interagir com todo mundo. E tem a pessoa que é o conforme, que é o que ele quer dados, é aquela pessoa da planilha, é aquela pessoa que gosta de planilha. E tem o estabilidade, que ele quer segurança, ele quer conforto, ele quer tranquilidade, ele quer trabalhar com o Cleiton, ter segurança de que ele vai investir 1.000 e mês que vem, ano que vem ele vai ter retorno. E aí, às vezes, a gente tem que saber com quem a gente está se comunicando. Se você é empresário, preste atenção, se você vai conversar com um cliente que você percebe que o perfil dele é mais dominante, você tem que deixar ele tomar a decisão e saber que você não adianta você falar que ele vai, olha, eu vou estar com você, eu vou fazer um acompanhamento com você nesse processo, eu vou estar contigo, eu vou te ligar. Ele não quer saber disso, ele quer saber do resultado. Então basta você chegar e falar, olha, comigo você vai trabalhar durante 1 ano, eu vou te fazer um trabalho aqui de marketing, que hoje você tem 1.000 seguidores, a gente vai passar para 1.500, você vai ter tantas visualizações, você vai vender tantos por cento a mais, é isso. Agora, para a pessoa da estabilidade, ou da estabilidade, da segurança, tem que passar segurança. Olha, minha empresa ela já tem 10, 20 anos no mercado, eu já trabalho nisso há 20 anos, eu não comecei hoje. Isso é uma empresa, isso eu estou falando do Cleiton aqui, né? Mas eu já estou nesse mercado há tanto tempo, então a pessoa se sente segura. Então, se o cliente, igual, você vai conversar com um cliente de conformidade, que é um cliente que quer dados, você vai trazer dados, tipo, olha, esse cliente meu aqui já está trabalhando comigo há 3 meses, o resultado dele é esse, então eu trago dados.
E a pessoa que é influente, você vai falar com ela: olha, comigo eu vou te dar atenção, eu vou te tratar bem, eu vou te ligar quando você precisar, eu vou te. Cara, se você precisar de qualquer coisa, eu tô aqui para te dar o suporte, eu tenho uma equipe para te dar o suporte. Então, para o empreendedor, é importante a gente entender com quem a gente está falando. Porque é igual, se a pessoa é empreendedor, não adianta a gente falar, se é uma pessoa dominante, não adianta ficar falando de um monte de coisa. Então, às vezes, você não está vendendo porque simplesmente você não está sabendo o perfil do seu cliente. Então, é uma coisa aí que quem quiser aqui na live pode pesquisar melhor sobre isso, que é olha, uma chave que virou na minha cabeça, que depois que eu entendi isso, minha vida em relação às vendas, em relação à comunicação, em relação a realmente se conectar com pessoas mudou totalmente. Então, acredito que isso faz muito sentido aí no mundo do empreendedorismo também, né? É É, realmente. E aí, entra o que você falou, isso não tem como aprender no resumo de um livro, né? tem, né? Tem. Cara, e vamos lá, dentro do seu segmento aí, que você já atua dando mentoria, a gente sabe de uma realidade. A pessoa, ela tá no CLT, ela dá aquela empolgada e fala, cara, eu quero ser empreendedor, eu quero abrir minha empresa e tal, e sai naquela empolgação, né? Não que isso seja errado, não quero criticar. E aí, depois de um tempo, ela encara a realidade, né? Que ser empresário não é fácil. E muitas vezes ela desanima. Dentro do seu segmento aí, cara, que conselho que você dá para essa galera não desanimar, para essa galera, o empreendedor aí, cara, mesmo na dificuldade, saber que ele deve persistir porque vai dar certo. O que você tem a dizer a respeito disso aí? Pedro, eu acredito que o principal é a pessoa entender realmente eu sei que é clichê, mas vamos dizer, o propósito do que ela está fazendo. Porque ela só vai desanimar se ela não saber o porquê que ela está fazendo. Tipo, por que que eu estou fazendo? Por que que eu estou empreendendo? Porque enquanto o motivo for só o dinheiro, fica muito vago. Se você está empreendendo só por conta do dinheiro, porque você odeia aquele patrão, que você não sabe o que você vai fazer, mas você quer sair do CLT e eu quero empreender, Edson, eu quero fazer só pelo dinheiro, porque eu tenho que pagar minhas contas, eu tenho. Não, aí já está errado. Você não deve fazer só por dinheiro, e aí entra a questão de entender esse propósito mesmo, porque você tem que pensar na transformação que você vai fazer. Porque quando você pensa na transformação que o seu produto vai gerar na vida de outras pessoas, como que uma pessoa vai parar? Por mais que você passe por dificuldade, você não vai parar, porque você acredita na transformação. Tipo, é igual você, Cleiton. Se você vê que hoje você já ajudou mais de 300 empresários, você não vai parar porque você acredita no seu produto. Você pode estar passando por um momento complicado, você pode estar passando por um momento difícil, mas você não vai parar porque você sabe o que você entrega. Você sabe o que você gera de transformação na vida do empreendedor, que você já ajudou empreendedores a faturarem muito mais, a terem um posicionamento no digital, que essas pessoas agradecem você. É igual a mim, tipo, eu sei o que eu falo, porque eu fui uma pessoa totalmente insegura, que não estaria nunca aqui gravando essa live, que eu não era disciplinado, eu não tinha resultado, eu não conseguia ter consistência nas coisas, eu não tinha segurança em mim. Então, se hoje eu estou aqui e hoje eu estou compartilhando isso, é porque eu acredito no meu produto, eu acredito no que eu entrego. E por eu acreditar no que eu entrego, eu posso passar pelo que for, eu posso passar por dificuldade, eu posso passar por todas as coisas. Então, se você está pensando nesse momento, cara, eu fiz a coisa errada, eu, o Ellison, não dá mais. Eu perdeu o sentido. Quando não fizer mais sentido, é porque você não está vendo mais propósito nenhum nisso. Aí talvez realmente seja a hora de mudar a rota, não desistir, de alterar. Então, antes de empreender, entenda qual é o sentido, qual é o caminho. O propósito não é algo para chegar lá no fim da vida. Eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre uma direção. Entenda a direção que você está indo. Porque é igual aquilo, não é sobre um produto, é a transformação que o seu produto gera. Então, se a transformação que o seu produto gera está de acordo com os princípios que você tem, com o que você valoriza, aí você está no caminho mais que certo. Eu acredito que é sobre isso, Cleiton, para a pessoa não se perder. Então, muitas vezes o erro está na escolha do caminho. Se você está indo pelo caminho correto, esquece, não tem mais como dar errado, entendeu? Então é sobre isso. Top, top, top. Cara, tempo passa rápido, hein? Já tá dando uma hora já de live, cara.
bate-papo muito massa. Mas é isso aí, cara. Vamos organizar uma nova live, cara. Falar mais desse assunto aí. Eu acho que é bem interessante aí pra galera, né? Falar mais desses tópicos, porque no empreendedorismo, uma vez um amigo meu me falou uma coisa que eu achei muito engraçado, só que é uma realidade. Cara, você vai acordar um dia e você vai achar que você vai ser milionário. E no outro dia você vai acordar e você não sabe não se você tem dinheiro para pagar as contas. Essa é a realidade do empreendedorismo, né? Do empresário. E aí a gente tem que vencer cada dia, tem técnicas, tem assuntos, né? Tem estratégias para a gente vencer. Vamos organizar novamente uma nova live aí, falar mais sobre marketing pessoal, sobre motivação para os empresários e deixar a galera aí com gostinho de quero mais, né? Não, é sobre isso, Cleiton. Acredito que realmente o tempo passou voando, né? A gente conversando aqui bastante. Ó, comenta aqui embaixo, ó, quem tá aqui de 0 a 10, o que vocês acharam da live de hoje. E é sobre isso, né, Cleiton? Porque é muito mais do que o empreendedor, a gente tem que entender que é uma melhoria constante. Então aqui E não é só sobre algo que a gente está falando e a gente não vive. Hoje a gente realmente, olha, 11, brigadão, realmente é sobre técnica, sobre juntando o conhecimento, sobre experiência, sobre alta performance, sobre compromisso. Então é juntando o digital, que vai trazer muitas vendas, e juntando realmente a mentalidade, porque aí você com essas duas coisas conectadas, não tem como dar errado. Só que não adianta você também pensar só na empresa, só em venda, e a sua vida em si não está alinhada, você não está sentindo orgulho, você não está sentindo que você realmente está crescendo. Enquanto você for o cara que pesquisa o resumo do livro, você não vai ser um empresário de sucesso, pode ter certeza. é bem isso Então, mesmo. é sobre isso, Cleiton. Olha, brigadão por essa oportunidade de estar aqui conversando com todo mundo. E bora marcar, Cleiton. Bora marcar uma próxima live, um próximo encontro aí que a gente agora caminha junto, e tenho certeza que a gente vai estar junto aí por muito tempo. Vamos aí, galera. Então, Wes, brigadão, cara. Tamo junto. Foi muito massa mesmo tá com você aí. E vamos organizar, gente. Tem novidade, mais para frente aí, se você vai saber mais. Nós estamos com 197 pessoas, ó, bacana. Tamo aí, gente. Muito E acompanha interessante. a gente aí nas redes sociais, a gente vai deixar aqui na descrição aqui nossos links aí. E, cara, mergulha que a gente vai crescer cada vez mais aí. Wes, É isso até aí. mais, pessoal. Grande abraço a Tchau, todo mundo aí. tchau.